Os murmúrios espalhavam-se mais ou menos a meio da gala anual de angaração de fundos da Fundação Frederick Wildfire, em prol dos animais em vias de extinção. Este ano, a estrela da noite era uma pequena tordeira do mar, uma ave canoura, cor de areia, mas nenhum dos 200 convidados da gala discutia o bem-estar da espécie enquanto bebiam e comiam. Ouvi dizer que a vila da família no lago, como está a passar por uma renovação de 100 milhões de dólares. A casa tem séculos, por isso acho que devia precisar, não acham? Cada sussurro ia ganhar intensidade, acompanhado por olhares furtivos e um ou outro suspiro sonhador. Não me virei para ver quem achava os membros da alta sociedade de Manhattan, normalmente frios como o gelo, tão perturbados. Na verdade, estava-me nas tintas. Mantinha demasiado concentrada na herdeira de uma cadeia de lojas, enquanto esta caminhava com um passo incerto em direção à mesa de ofertas. Escrito por linhas tortas. Um podcast de Mariana Rebocho. Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do Escrito por Linhas Tortas. Eu sou a Mariana, ou Just Another Reader, para quem quiser. E depois daquela apresentação incrível que eu prometi-vos quase o rico fazeres, já agora, se não ouviste nem estás a perceber nada do que é que eu estou para aqui a falar, vai ouvir primeiro a apresentação e depois voltas a este episódio, pode ser? Está bem? Então, depois dessa da apresentação incrível que eu fiz deste podcast, que nem tenho palavras para descrever, decidi começar este primeiro episódio, dar o pontapé de saída, para uma review, ou, neste caso, a opinião literária. E para aqueles que estão a dizer, Mariana, eu sei, já li o título. Finjam que não leram, está bem? Vamos fingir que não leram. Vou fazer uma review sobre o livro Rei da Ira, da Ana Huang. Sim, eu decidi logo começar com um livro muito, muito leve, que é um livro que divide opiniões na balança. Se de um lado uns amam, outros odeiam. E em que lado da balança estou? Vocês vão ter de descobrir no final deste episódio, em que lado da balança estou, não é? Para explicar como é que consiste estes episódios em conter reviews. Primeiro, eu falo um bocadinho sobre a vida da escritora, porque também devemos conhecer um bocadinho de quem é que escreveu estas coisas, não é? Depois, passamos para uma pequena sinopse dita por minhas palavras do livro. Tento não dar spoilers, mas às vezes posso me entusiasmar um bocado e contar um bocadinho demais do livro, mas tento sempre não dar spoilers, que é para vocês depois poderem ler à vontade. Depois, uma review. E depois, no fim, tenho o quadro que eu gosto de chamar, que é o quadro do Goodreads. Que é, vamos ver opiniões dos usuários do Goodreads, ora elas que são aquelas minhas favoritas, que são aquelas de 1 estrela ou 2, e também as de 5 estrelas ou 4 estrelas, se existirem. Não é verdade? Tanto um lado como para o outro. Para quem não sabe o que é o Goodreads, faço aqui já uma breve explicação. O Goodreads é uma aplicação que os leitores usam para guardar os livros que querem ler, os livros que estão a ler e darem opiniões sobre os mesmos. Ou seja, podes dar de 1 a 5 estrelas e podes deixar sempre um comentário do que é que achaste do livro. Então, vamos lá partir para o que interessa. Vamos lá falar da vida da autora. Escrito por linhas tortas. Ana Huang nasceu a 7 de março de 1991, em Nova Iorque. É autora da famosa série Twisted, que sim, aquela série que todos nós já vimos no BookTok e no Instagram, que foi um sucesso o ano passado e continua a ser. Ao todo são 4 livros, o Twisted Love, Twisted Hate, Twisted Games e o Twisted Lies. Estes 4 livros foram um enorme sucesso, como disse, e foi o que fizeram esta autora bombar a nível mundial no mundo dos romances, dado que os seus livros já foram comprados, os direitos, em 20 países. Sim, é bué. E agora, chega a Portugal a coleção Rei. Porquê é que eu digo que é a coleção Rei? Porque, pelo que eu percebi, este primeiro livro é o Rei da Ira, depois vamos ter o Rei não sei das quantas, mais outro Rei e outro Rei. Pronto, isto é tudo cheio de reis. Para aqueles que estão a questionar-se, vamos falar sobre um livro medieval? Não, não vamos. Isto vou explicar já porque é que a gente não vai. Pronto, o Rei da Ira foi lançado em 2022. Em Portugal ele chegou nos finais de 2023. Foi traduzido para essa altura. E também está a ser um enorme sucesso. Eu só vejo malta no Instagram
e no TikTok, e até amigas minhas a lerem este livro e a dizerem, pá, eu amei, ele é incrível, mais outro livro incrível, por isso já sabem que este livro está a ser um sucesso completo. E agora, se calhar era melhor migrarmos para a parte da sinopse, que é para vocês de facto perceberem o que é que este livro fala, não é? Escrito por linhas tortas. Lembram-se que eu estava a dizer que se estavam a perguntar se tínhamos falado de um livro medieval. Não vamos, porque este livro tem tudo menos reis. Em nenhuma parte do livro se fala de reis. Sei que isto pode ser uma metáfora, porque vão perceber. Mas vamos lá então lá para a história. E desculpem lá os barulhos, mas é que esta cadeira onde eu estou sentada faz muito barulho. Vamos lá então para a história. Começamos a história com a nossa Vivian, que é uma organizadora de eventos, mas também filha de pais milionários. Mas, segundo palavras dela, ela não quer viver às custas dos pais, por isso trabalha. E acho que os pais não gostam muito dessa ideia. Mas pronto, organiza eventos. Como vocês viram na introdução do episódio, ela estava a organizar um evento sobre um animal em vias de extinção e depois estava-se tudo a marimbar para aquilo. Mas pronto, vida de milionário é assim. Quer dizer, nem sei, vou presumir que é. E a Vivian tem a sua vida pacata, organiza muitos eventos, é, pelo visto, uma grande profissional na área, sonha em ascender cada vez mais e fazer mais eventos, ainda eventos mais importantes, e não está com tempo na vida dela para homens. Clássico, não é? Nos romances é sempre assim, a protagonista nunca está disponível para os homens. Como eu disse, ela não está disponível e nem quer, apesar das amigas tentarem várias vezes que ela arranja alguém, porque dizem que ela só vai ser 100% feliz se arranjar alguém. Deixa-me um silêncio para assimilarem esta frase. Pronto, já assimilaram? Tudo. E então a Vivian, no início do livro, vai, depois do evento que foi, pelo visto, um enorme sucesso, vai à casa dos pais porque o paizinho diz que ela precisa ir lá à casa jantar. E depois chegamos à parte em que eu não percebo muito bem como é que estes pais funcionam. Pelo que eu percebi, eles são os dois... eles eram pobres, mas depois ficaram ricos. O processo, como é que isso foi, estou até hoje para descobrir. São os novos ricos. E que todos nós sabemos que na alta sociedade os novos ricos são quase vistos como os pobres. Pessoas sem maneiras. Pronto. A Vivian é uma preocupação para a sua mãe porque lá está. Ela não quer saber dos homens para nada. Ao contrário da irmã, que pelos vistos casou com um príncipe de uma terra cujo nome eu nem sequer sabia dizer. Eldora, não sei. Fica ao critério depois de quem ler, depois me vir dizer como é que diz esse nome. E depois chegamos àquela parte em que os pais gostam de comparar os irmãos. Que, pronto, a outra irmã casou com um príncipe, agora é uma princesa, está lá numa terra, num reino distante, e a outra é organizadora de eventos e não quer saber dos homens para nada. Então, a Vivian vai então ao jantar, a mãe passa o jantar inteiro a dizer que a irmã está muito feliz com o casamento e que a Vivian tem de se cuidar mais, tem de se hidratar mais a pele, tem de estar com a postura mais direita, porque assim não chama a atenção de um homem. Volto a repetir, vamos assimilar mais 5 segundos para esta frase. Pronto, assimilado, está assimilado. No jantar, o pai da Vivian diz que tem uma grande novidade. A filha pensa, olha, fez um novo negócio, boa, vai aumentar mais os lucros, está mais contente. Não. Ele diz à filha que arranjou-lhe um noivo. Epá, eu também não tenho uma vida amorosa muito boa, sabem? Mas eu acho que nunca na vida o meu pai chegaria à casa com um homem tipo, olha, encontrei-o ali na rua, está feito. Pode ser? Ficas com este. E ele diz... E então ele apresentou um tal noivo à filha, que é um magnata que no universo deste livro, pelo visto, ele é cheio de papel, sabem? Por isso, para alguém que é novo rico, casar-se com alguém que ainda tem mais papel que eles, tornam-se ainda mais ricos e ficam mais bem vistos aos olhos da sociedade. A filha, não sei porquê, topa. Eu fiquei, então mas tu ainda há 5 segundos dizias que não querias saber dos homens e em menos de nada, tipo, topas nisto? Nem dizes não ou nada, tipo, simplesmente topa. O noivo parecia estar muito estranho ao jantar e depois a Vivian veio descobrir que ele também na verdade não queria casar. Começa mesmo bem um casamento entre duas pessoas, que é não quererem casar. Então eles fazem um acordo, que é
enquanto estiverem em público, vão estar muito apaixonados, toda a gente vai achar que eles são um casal sensação. E quando estiverem na sua vida privada, cada um vai para o seu canto e ver a sua vida. Chegamos à parte em que agora eu não digo mais nada sobre o livro a nível de sinopse, porque vais ter de continuar para ler. A minha opinião sobre a história. Agora ficamos na dúvida. Será que eles vão dar o nó? O que é que está por trás deste acordo do casamento? O que é que este homem tão misterioso quer com esta família de novos ricos? Pronto. E aqueles mistérios todos que eu deixo sempre no ar quando digo faço sinopses. Porque assim a malta depois fica curiosa e vai ler, não é verdade? Pronto, e agora vamos para a minha opinião sobre este livro. A review em si. Escrito por linhas tortas. Primeiramente, para começar, vou só deixar um detalhe que o livro traz uma playlist. Eu achei isso bastante interessante, porque alguns livros trazem isso. Para quem não sabia. Essas playlists normalmente são músicas que ou o escritor ouviu enquanto escrevia o livro, ou então são músicas para tu entrares mais na vibe e no mood daquele livro. E até é interessante a playlist, é assim diversificada. Temos desde Rihanna, Taylor Swift, 5 Seconds of Summer. Pronto, temos nomes bastante diversificados e diferentes estilos de música, apesar de estarem todos dentro do pop. Eu gostei bastante disso e gosto quando os livros têm essa pequena diferença. Não abrir-se logo a página e começaste logo a ler a história. Não, se quisermos temos de ir abrir, estar na playlist e ouvir a música, e enquanto estamos a ler o livro, se calhar estamos a assimilar-lhe melhor o universo. Pronto, feita esta a parte de que gostei desse ponto no livro. A nível de característicos, tipo de capa, contra capa, a edição portuguesa é igual à edição original, não tem nenhuma diferença das capas, a única diferença é a dimensão dos livros, que os livros em inglês são como se fossem livros de bolso, e os livros portugueses são muito maiores. A capa tem um anel de rubi e tem em letras douradas a dizer Rei da Ira. A minha opinião sobre a história não é das melhores. Faz-me muito lembrar quando eu era mais nova, quer dizer, já sou nova, né? Pronto, quando eu era pré-adolescente, eu lia fanfics. Para quem não sabe o que é que são fanfics, são historiazinhas criadas, normalmente também por pré-adolescentes, que misturam uma história de amor entre normalmente um famoso. E que também tinham assim eram umas histórias um bocado duvidosas. Desde, por exemplo, a rapariga era raptada pelo chefe da máfia e o chefe da máfia era o Shawn Mendes. Ou então a rapariga não ligava a nada a não ser ler, não gostava de sair e a amiga arrastou para um concerto que ela não sabia quem é que era o cantor, quando na verdade o cantor era Justin Bieber, e depois o Justin Bieber ficava super surpreendido por ter alguém no meio da plateia a ler um livro. Ambos sabemos que todos nós tentamos fazer esta, mas sabemos que se um cantor, na realidade, vir que nós pagámos um bilhete para ir ao concerto dele, para ficarmos o concerto de ter a ler um livro, até se vai sentir ofendido, não se vai sentir apaixonado. Mas pronto, a história fez-me muito lembrar estes tipos de historiazinhas que eram inventadas na pré-adolescência. Porque, lá está, é uma coisa um bocado irreal, porque nós não pensamos em pleno 2022, que é, pelo menos foi quando foi publicado este livro, que vai haver um casamento arranjado. A não ser certas culturas. Vamos focar-nos que isto é uma cultura de milionários de Manhattan. E que eu saiba, isto já não é como os reis e as princesas que casam entre primos e casam entre si, combinando. Pelo que eu percebi, a malta hoje em dia casa por amor. Pelo menos nesta cultura. Achei um bocado estranho esse facto do casamento arranjado, mas pronto, tínhamos de começar por algum lado, não é? O livro tinha de começar por algum lado. A coisa mais estranha para mim destes todos é o facto da protagonista ser tão incoerente, porque ela começa o livro a dizer que que trabalha porque não quer viver às custas dos pais e que não precisa dos pais para nada, mas depois mudamos as páginas, ela já está no jantar com os pais. E tá, o pai e a mãe até podem estar a dizer, olha, tu és uma grande porcaria, tu não me prestas, ela está, sim, senhor. Ok, senhor. Sim, tem toda a razão. Por isso é que eu não percebo. Oh filha, tu não trabalhas, não tens a tua vida. Para que é que estás a levar com isto? Explica-me. Depois, é a cena dela aceitar tão bem o casamento. Que é, quer dizer, tu dizes-me há umas páginas atrás, não queres saber de homens. E depois, sem mais nem menos, o pai diz, olha, está aqui. E ela, era mesmo o que eu queria. Estão a ver a malta no Natal, quando nós recebemos, por exemplo, uma prenda mesmo má. E temos de dizer, obrigada, era mesmo isto que eu queria. Pronto, esta senhora fez a mesma coisa que o noivo que o pai lhe arranjou. O noivo também foi uma coisa que eu também não percebi lá muito bem. Que, a personalidade dele, pelo visto, pelo que eu percebi, é passar a vida zangado. Está-se bem. Os Anéis da Branca de Neve também tinham lá um tipo igual. Depois, ele é sempre frio, distante. Aliás, o típico galã rico
dos livros e filmes. Aliás, o Rei da Ira, eu podia chamar ao Rei da Ira o genérico do 50 Sombras de Grey. A única diferença é que nos 50 Sombras de Grey o casamento não foi forçado. Pronto, a história lá está, não é má. Apesar de tudo o que eu disse agora. Não é má porque ela prende e nós queremos saber o que é que acontece no fim. Porque queremos saber tudo o que é que se passa. Porque ao mesmo tempo que está a acontecer estas coisas não fazem sentido nenhum, nós estamos tipo, ok, mas eu quero saber porque é que isto não faz sentido. Ok, agora quero saber mais. E é por isso que o livro torna-se bom na parte de nos prender e cativar. Que, eu vou dizer, eu li o livro em 2 dias. E fiquei, e ao mesmo tempo, quando acabei de ler, fiquei, ok, a história não é assim tão boa, mas porra, esta porcaria agarrou-me durante 2 dias. Por isso, é aquele livro que normalmente quando nós estamos de ressaca literária, para quem não sabe o que é este termo, ressaca literária, quando a gente já leu tantos livros, já estamos fartos, estamos de ressaca, não conseguimos ler mais. Pronto, a malta dos copos tem ressaca, a malta dos livros tem ressaca literária, que é já consumiu tanto, já está cansado. E são bons, estes livros são bons assim, porque não têm grande história, não precisa da grande filosofia daqui, mas lá está, são bons para nos cativar e nos curarem às vezes a ressaca. Ele também é bom para quem quer ingressar neste mundo da leitura, tipo, eu quero muito ler, mas não encontro assim um livro que me cative, ou às vezes a escrita é muito complicada. Aqui este livro, a escrita não é nada, mas mesmo nada complicada. É uma escrita muito simples, muito fluida, a tradução está bem feita. Eu recomendo, justamente para quem está dentro da ressaca literária, como disse, ou quem quer ingressar no mundo da leitura. Vale ressaltar. Isto agora é para os pequenitos que me estão a ouvir. Amores, este livro tem conteúdo sexualmente explícito. Aliás, vem na contracapa a avisar. Apesar de estar muito pequenino, mas pronto, está lá a avisar. E paizinhos que me estejam a ouvir. Este livro não é para os vossos meninos que ainda são pequeninos, está bem? Não comprem um livro com cenas sexualmente explícitas para uma criança, está bem? Pronto, está aqui o recado dado. Agora parecia mesmo tipo uma cota. Está aqui o recado dado da vossa cota Mariana. E agora vamos então para o quadro do Goodreads. Escrito por linhas tortas. Ele no Goodreads está avaliado com, em média, de 4,7, o que não é nada mau. Até está bastante bem avaliado. A maior parte das avaliações são de 4 estrelas. E depois a seguir temos as de 5 estrelas. E depois existem menos avaliações de 1 estrela, mas ainda assim elas existem. Mas vamos começar pela parte positiva, e vou ler aqui uma review que é: eu juro que os livros da Hannah estão cada vez melhores. O Rei da Ira é um livro muito bom. Eu não consegui parar de ler. Li-o num dia. Pronto, lá está, é aquilo que eu disse. O livro é bom por este ponto, que ele agarra-nos bastante. E depois aqui a rapariga acabou por dizer que viveu muito a história deles os dois. Parecia que estava quase a assistir a um jogo de futebol, porque ora irritava-se por causa de X atitude. Pronto, o livro também mexe para essas coisas. Eu, por exemplo, muitas vezes ficava irritada com certas coisas. Ou então envergonhada, porque... eu vou explicar uma coisa. Cenas sexualmente explícitas em português de Portugal ficam muito estranhas. Eu vou assumir aqui. Ficam muito, mas mesmo muito estranhas. Voltando então agora para outra opinião. Vamos aqui passar para as opiniões de 1 estrela, que são sempre as minhas favoritas. Esta pessoa diz que o livro foi amassador. Pronto, eu estou a trazer isto do inglês para o português. Por isso, foi amassador, foi longo e não era muito original, na opinião desta pessoa. Mas que diz que a escrita não era má. Pronto, lá está, é aquilo que eu disse. O livro, a nível de história, pode ser um bocado meh, mas a escrita é boa e prende. Depois ainda gostei muito, esta de facto definiu-me, porque ela diz assim: este livro é exatamente o Twisted Love, só que o Alex mudou de personalidade. E pá, é boa verdade. Porque, para quem nunca leu o Twisted Love, o personagem é igual ao Dante, porque também é um ricaço com a mania, e também é frio, distante e por aí fora. E depois, no final, é o que é. Eu não posso contar. Epá, agora ia dar spoiler, não posso dar spoiler. E pronto, é literalmente o resumo que eu posso fazer deste livro. Nada contra, mas também nada a favor. E pronto, foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado deste início, deste pontapé de saída. Fiquem por aí desse lado, porque ainda vão vir muito mais episódios. Vamos falar de muita mais coisa, além de reviews, acreditem.
Por isso já sabem, sigam o podcast no Spotify, no YouTube e também sigam a minha conta de Instagram Just Another Reader para saberem todos os detalhes e quando é que saem novos episódios, ok? Beijinhos, malta! Escrito por linhas tortas. Um podcast de Mariana Rebocho. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.